Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com o vídeo do barroco italiano Pintura. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com o último vídeo acerca do barroco em Itália. Hoje vamos falar de pintura, mas atenção que o barroco não vai acabar aqui. A seguir vamos entrar no barroco espanhol, depois no barroco flamengo, no barroco por aí fora. Vamos falar muito ainda acerca de barroco por todo o lado, até vamos sair do continente europeu, vamos para as Américas, enfim, vamos atrás do barroco. Hoje então vamos falar de pintura barroca. Quem já acompanha o Criarte há algum tempo sabe da enorme paixão que eu, Sara, tenho pelo barroco italiano, em especial por um pintor, que é o Caravaggio. Ele é o meu pintor preferido. Não sei dizer porquê, há algo no barroco de Caravaggio que me emociona muito. Eu não consigo ver uma pintura do Caravaggio sem sentir assim coisas cá dentro e chorar, e, enfim, emociono-me. Acho que é muito espiritualizada a pintura do barroco, acho lindíssima. Então, vamos falar de pintura barroca, eu vou tentar não falar demais. Nós aqui no Criarte já temos também vídeo acerca da vida do Caravaggio, temos muitas análises da obra do Caravaggio, porque eu adoro, enfim. Nós percebemos que, a nível histórico, havia a Contra-Reforma. A Igreja estava a tentar combater os protestantes através da arte. A arte já não era tida para educar o crente, que era no início, não é verdade? Durante todo o período medieval e até o período renascentista foi assim. A obra de arte era considerada uma forma de ensinar às pessoas a história da Bíblia, a história dos santos, a história de Cristo. Não, a Igreja já não queria isso. O que a Igreja queria era trazer para si novos crentes, ou então aqueles crentes que se tinham ido embora e tinham-se juntado ao movimento protestante, e queria fazê-lo através de deslumbramento, queria emocionar as pessoas, queria que elas se sentissem na presença do divino, queria-lhes mostrar o esplendor de Deus. E decidiram que a arte seria o meio mais eficaz. Era uma forma de propaganda. Então o que nós aqui temos neste período é a Igreja a dar muito dinheiro aos artistas, aos escultores, aos pintores, aos arquitetos, para engrandecer a Igreja. E é nesta conjuntura que começam então a surgir novos pintores, com um novo estilo, porque o maneirismo não dava esta sensação de espiritualização. O maneirismo era um movimento mais intelectual, era um movimento que tinha a ver com brincar com a distorção, que era, pegaram em tudo o que aprenderam no período do Renascimento e distorceram, brincaram, fizeram coisas diferentes, trabalharam mais a luz, trabalharam, enfim, outras coisas. Isto não tinha muito a ver com estes novos ideais de voltar a trazer as pessoas para a Igreja, não é verdade? Porque eram quadros mais intelectualizados. Então os pintores começaram novamente a procurar retratar as cenas de Cristo e tentaram então, da Bíblia também, fazê-lo de uma forma mais real que o maneirismo. Em vez de ser toda esta flutuação do corpo e distorção, eles tentaram trazer algo de mais real. Eles deixaram de idealizar a beleza e deixaram também de contorcer os corpos de forma estranha. Então surgiu um novo movimento na arte, que é o chamado barroco. O barroco vem do português, que significa pérola. Uma pérola barroca, na língua portuguesa, significa uma pérola imperfeita ou uma pérola única. E o barroco é um bocadinho isto. É ser único, é ser individual, é retratar as pessoas daquela sua forma individual também, não é verdade? Então este movimento começa na pintura onde? Portanto, o movimento começou na arquitetura, porque a nível arquitetónico as coisas começaram a mudar. Houve uma alteração das plantas das igrejas, as igrejas começaram-se a focar mais no espetáculo no sentido de drama, no sentido de que o culto em si chamasse a atenção. Então a pintura foi chamada também a intervir. E a primeira forma de pintura barroca que nós temos é a pintura em fresco, é a pintura dos tetos das igrejas. Estas novas igrejas eram mais pequenas, porque a cidade de Roma já era muito grande, já não tinha muito espaço livre para fazer coisas novas, então o que se passou foi que, em espaços pequenos, os arquitetos tiveram que meter ali assim as igrejas. Para dar uma sensação de grandiosidade, que era o que se pretendia, começaram-se então a fazer pinturas, não é verdade? A fazer pinturas nas igrejas. Vamos falar de Andrea Pozzo. Andrea Pozzo é um dos pintores mais importantes para o período barroco.
Ele iniciou o barroco na pintura e ele fê-lo nos tetos das igrejas, porque as igrejas eram a expressão máxima da arquitetura barroca, na verdade as igrejas e os palácios, mas nós temos estado a analisar mais as igrejas, porque foi o início do movimento. As igrejas eram pequenas, portanto o Pozzo criou uma espécie de técnica que já tinha sido inventada lá atrás pelos romanos, mas que aqui é reutilizada de forma maravilhosa pelo Pozzo. E esta técnica fazia o quê? Fazia quando o crente olhava para o teto, ele não via o fim. Entendem? É uma noção de espaço infinito. Isto é muito interessante. A técnica que ele usou chama-se trompe de l'œil, ou seja, enganar os olhos. É uma expressão francesa, vem do francês, sendo que trompe significa enganar e l'œil, os olhos. Trompe l'œil. Eu acho que é assim que se diz, que o meu francês não é muito bom. Mas pronto. Então o que é que esta técnica consiste? Consiste em criar ilusão de espaço. Aqui, o Pozzo dissolveu de forma quase imperceptível o espaço real. Nós temos figuras que param no ar sem esforço, parecendo inalcançáveis, mesmo com a sua representação realista. Aqui a principal característica não é a sua corporalidade, como era, por exemplo, no caso de Masaccio, mas sim a sua espiritualidade. Temos então aqui já uma grande diferença da pintura. A pintura torna-se mais espiritual. Mais uma vez, não é o rigor anatómico que é mais importante, mas sim a espiritualidade. No entanto, o pintor barroco tenta pintar de forma realista. Nós temos aqui, não é uma beleza idealizada, não é verdade? Portanto, é uma beleza mais próxima da realidade, no entanto, num contexto mais espiritual. Todo o espaço pictórico é aqui quase irreal. Os anjos, os santos e os homens estão lado a lado e não existe um ponto de fuga, atenção! Como não existe um ponto de fuga para dirigir o nosso olhar, são as linhas diagonais e curvas que dirigem. E estas curvas formam S's por todo o espaço, num crescente contínuo até alcançar Cristo. Lembram-se, quando falámos lá atrás da arquitetura, que havia muitas curvas? Aqui nesta pintura está a acontecer exatamente o mesmo. Portanto, o Pozzo usou linhas serpentinadas, linhas curvas e contracurvas, S's, ao longo de toda a sua obra. E são estas linhas que nos vão captar a atenção. E são elas que nos vão dar a sensação de movimento, até chegarmos à figura principal. Não há um ponto de fuga claro, que era muito mais rápido para os nossos olhos, muito mais confortável também. Existem sim várias linhas curvas. Depois, no centro da obra, temos então a Santíssima Trindade. A figura de Deus Pai manda um raio de luz em direção a São Ignácio, fundador da Ordem. Este, por seu turno, dirige 4 raios de luz às 4 partes do mundo. Uma técnica perfeita e cálculos precisos de perspectiva, o pintor consegue aqui apagar as fronteiras entre a realidade e a aparência. Aliás, este domínio da perspectiva levou os pintores barrocos a abrirem o espaço e a criarem perfeitas ilusões de ótica. O espaço real e o espaço pintado ligam-se. Os grandes frescos nos tetos são compostos por figuras ligadas entre si e todas as partes são ligadas umas às outras, complementando a obra. Aqui percebemos que os personagens são dinâmicos, tal como na escultura do Bernini, e as suas vestes são em zigue-zague com muito movimento. Agora vamos ver um outro exemplo deste tipo de pintura mais dinâmica, que é a pintura barroca, com um outro artista num outro teto. Vamos agora conhecer Giovanni Battista Gauli. Giovanni Battista Gauli é outro exemplo de pintor barroco que pinta frescos, que pinta igrejas, pinta tetos e que realmente nos mostra a evolução da pintura barroca. Vamos ver este teto. Este é o Triunfo em Nome de Jesus. É um fresco decorado com estuque dourado e anjos em estuque branco. E estes anjos são do escultor Ercole Antonio Raggi, que era assistente do Bernini. Isto é muito importante porque nós vemos aqui uma influência muito grande da escultura do Bernini, não só no seu aprendiz, mas como também na pintura em geral. Então agora falar de Caravaggio. Caravaggio, que é sem dúvida o mais famoso pintor do barroco italiano. Há outros pintores barrocos tão famosos quanto ele, mas do italiano, de certeza que o Caravaggio é o mais famoso. Nós temos vídeo aqui no Criarte acerca da vida e obra de Caravaggio, vou deixar aqui o link,
e também temos muitas análises da sua obra, se vocês quiserem aprofundar o conhecimento de Caravaggio. Como já temos esses vídeos aqui, eu não me vou esticar muito a falar acerca da sua vida pessoal, não é verdade? Mas posso-vos garantir que é fascinante. O Caravaggio era uma pessoa também, tal como o Bernini, tal como o Borromini, uma pessoa com muito gênio e com muita espiritualidade. O Caravaggio é um pintor diferente, ele inovou muito, ele é muito importante na história da arte porque depois ele formou... ele não formou uma escola porque ele nunca teve alunos. O que ele formou foi uma rede de influência, porque ele era tão conhecido na sua época e espantou tanto os seus colegas que acabaram por surgir muitos pintores que seguiam o seu estilo. São chamados caravaggistas e nós também vamos falar neles aqui nos pintores da história. Mas agora vamos falar da obra de Caravaggio. Apesar de ser conhecido por a sua vida fascinante e pelo seu malfeitio, a sua obra fala ainda mais alto e demonstra um desenvolvimento linear e uniforme. Caravaggio é inovador e o seu trabalho representa um realismo forte e destituído de idealização. O que o Caravaggio queria mostrar era como as pessoas eram da realidade. Ele muitas vezes era criticado exatamente por isso. Há muitas histórias em que ele retrata os santos como se fossem pessoas do povo. E como todas as pessoas do povo trabalhavam duro, tinham as mãos com calos, tinham os pés sujos. E depois ele retratava-os assim. E as pessoas do povo não gostavam, porque gostavam dos santos idealizados. O Caravaggio não concordava com a forma como os temas religiosos eram apresentados. Estava convicto que as verdades da fé eram interiores e não podiam ser representadas por aparições divinas e por outros artifícios. Portanto, ele acreditava que a verdadeira espiritualidade estava dentro dos sujetos da sua obra e não fora. Ele não queria pôr assim as aurelas, as pessoas a voar. Não, ele achava que tudo isso tinha que ser intuitivo. E como é que ele atingiu? Tudo isto fazendo um realismo. Na altura ele pintava de uma forma tão realista que chocava as pessoas. Era um choque para as pessoas que chegavam a uma igreja verem uma tela em que representavam a divindade de uma forma tão terrena. As obras do Caravaggio também são sombrias e com poucos elementos. São o oposto das pinturas do teto barrocas. Ele pinta o mínimo possível. Ele pinta os sujeitos mais importantes, os objetos mais importantes, normalmente sempre com uma função simbólica. O Caravaggio era uma pessoa espiritual, ele dava muita simbologia católica e cristã às suas obras. No entanto, era muito lisa de acontecimentos. Os seus fundos eram praticamente não existiam, portanto ele muitas vezes usava apenas um fundo escuro, porque ele concentrava toda a atenção das pessoas no sujeito da sua obra. Caravaggio pinta nas suas obras pouquíssimas figuras e pinta-as então de forma quase real, quase que as podemos tocar. Como pinta desta forma naturalista, o Caravaggio não era muito apreciado pela Igreja, muitas das suas obras foram recusadas, portanto era normal a Igreja fazer uma encomenda de uma obra e depois, quando a recebia, dizia não. Ele era controverso, era difamado, as suas obras recusadas e ele é o responsável pelo fim do conceito da beleza idealizada que vinha do Renascimento e o fim de toda aquela artificialidade que vinha do maneirismo. Portanto, ele sozinho deu cabo disso. Quando nós olhamos para as suas obras, percebemos que, apesar do naturalismo quase brutal, todas elas contêm muita espiritualidade. E esta espiritualidade do Caravaggio é revelada no seu trabalho de luz e de sombra. E aqui é algo muito importante falar da luz e da sombra do Caravaggio, porque lembram-se que o Bernini, na escultura, usava muito a luz como parte da escultura. Havia partes da escultura que tinham luz e que tinham sombra, e isto dá dinamismo, na verdade, e dá muito drama à sua obra. Aqui o Caravaggio faz o mesmo na pintura. Ele usa a luz e sombra de uma maneira como nunca ninguém tinha usado antes. Era quase um elemento, era quase mais um sujeito da sua obra, era mais um personagem que estava na sua obra, era o seu tratamento da luz e da sombra, do claro e do escuro. A luz do Caravaggio recorta as figuras contra um fundo escuro, muitas vezes indefinido. O Caravaggio não pintava com uma luz natural, ele preferia uma posição estratégica da luz, de modo a permitir que partes do corpo pudessem ser iluminadas, enquanto outras partes do corpo permanecem na penumbra. Mais tarde, este estilo vai ser conhecido como o estilo da janela da cave. A luz é parte ativa das suas obras, produz efeitos de espaço, faz as cores destacarem-se e brilharem muito mais, dá plasticidade aos corpos e, acima de tudo, cria uma atmosfera mística e espiritual. Portanto, o Caravaggio não se limita a representar uma cena mística, ele quer dar espiritualidade às suas cenas e achou esta maneira de o fazer através da manipulação da luz e da sombra.
trabalho de Caravaggio é invulgar, é inovador, encontrou muitos admiradores nos seus colegas da época e também mais tarde, quando foi redescoberto. Aos seguidores deste estilo dá-se o nome de caravaggistas. E é impressionante que, até hoje, esta forma como ele usa a luz é tão importante que até os estudantes de fotografia estudam as obras do Caravaggio, porque é uma forma excelente de ilustrar a manipulação da luz para um determinado fim. O Caravaggio é sem dúvida o maior pintor do barroco italiano. Nós acabamos com Caravaggio, com as obras magníficas de Caravaggio, o barroco em Itália. Nas próximas semanas vamos fazer aqui algumas análises de obras de pintura italiana de barroco e depois vamos então sair de Itália. Nós vamos falar do barroco em Espanha, cujo maior nome é o Velázquez, mas há outros, hein? Vamos falar de muitas coisas. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar e de comentar os nossos vídeos. Deixem aí nos comentários se gostaram, se gostam de pintura italiana barroca e quais são os vossos pintores de barroco italiano preferidos, ok? Se quiserem análise de algumas obras específicas, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em fazê-lo. Mas por hoje é tudo. Eu sou a Sara. Fiquem bem. Tchau!